Amados, queridos irmãos e irmãs, voltando novamente a nos encontrar, vamos continuar falando, aliás, sobre a questão do esposo. Aliás, um assunto maravilhoso e, por que não dizer, um assunto que está em voga nos nossos dias por causa de grandes dificuldades e problemas existentes dentro do próprio lar. Hoje nós vamos basear em Gênesis capítulo 24, verso 58 e também no capítulo 31, do versículo 4 a 7. Em primeiro lugar, eu quero ler aqui o versículo 58 do capítulo 24 de Gênesis, onde está escrito: Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Eu irei. E lá no capítulo 31, também de Gênesis, no versículos 4 a 7, diz o seguinte, do versículo 3 a 7, E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhe disse: Vejo que o rosto de vosso pai não é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mandou o salário. Me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Amados e queridos irmãos, talvez você esteja até se perguntando por que fiz leitura aqui deste texto, e eu vou te dizer primeiro. Olha aqui, consultar com a sua esposa, dialogar com ela, é algo primordial. Porque quando o diálogo termina, querido, aí não se pode fazer absolutamente mais nada. Então, consultar com a sua esposa, dialogar com ela, é importantíssimo. A pergunta é sempre a mesma: será que eu, você, nós como marido fazemos isso? Ou somos daqueles que dizem: bom, o que eu decidi está decidido e ponto final? Agindo com esse tipo de autoridade, obviamente nós teremos muitos problemas, queridos. Uma das consequências da entrada do pecado no mundo foi o nascimento exatamente da tirania masculina e do preconceito contra as mulheres. As esposas passaram a ser tratadas como servas, como pessoas inferiores, sem direito de falarem, sem a permissão dos seus maridos ou de opinarem sobre alguma coisa. E eu pergunto, será que é assim que a Bíblia nos mostra? Será que é assim que a Bíblia nos ensina? Sob a influência aí do próprio Evangelho, a sociedade foi sofrendo mudanças para melhor em relação à mulher, mas a falta de comunicação do marido com a esposa é um dos maiores problemas hoje em dia nos casamentos. Pode ter certeza absoluta disso. Não há comunicação, não há diálogo. Não havendo comunicação, não havendo diálogo, meu irmão, tudo está fadado à derrota. Nos textos lidos, primeiro vemos Jacó desejar levar consigo a sua família voluntariamente, dialogando com ela e não usando da sua autoridade para com ela. Ele chama as suas esposas, conversa, mostra o porquê ele estaria deixando a casa dos pais delas e voltando para a sua terra. Quer dizer, havia ali um diálogo. Ele não estava usando de autoridade para tal.
E segundo vemos, Rebeca, não é, ser interrogada quanto ao seu desejo de acompanhar ou não o servo de Abraão é algo assim glorioso. Você quer ir com ele? Você realmente deseja deixar a casa de seus pais, essa terra, e ir com eles? Amados, preste bem atenção. Todo ser humano precisa expressar-se. Há homens que se queixam de más condições de saúde de sua esposa, sem reconhecer que elas estão doentes simplesmente porque seus maridos nunca as ouviram. Nunca ouviram e não ouvem, que é o pior. Uma observação, querido. Saúde não é apenas ausência de doenças, não. Saúde pode ser aí um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Pode ter certeza. Vou repetir, saúde não é apenas ausência de doenças, mas um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A fim de poder expressar-se, uma esposa precisa sentir calor amável, receptivo, boa vontade, atenção para com as suas palavras. Mas, infelizmente, hoje em dia, ainda há maridos que têm satisfação em conversar horas e horas com outras pessoas, mas quanto às suas esposas, sempre possuem desculpas, isto é, dor de cabeça, mudam de assunto, ficam desinteressados, alheios ao assunto de suas mulheres, ou pedem para calarem-se, pois querem ouvir aí o noticiário e tal. Pois é, esses maridos que têm pouco ou nenhum tempo para dialogar com as suas esposas, chegarão a enfrentar ocasiões em que elas não lhes darão mais atenção. Cuidado, meu querido. E o que isso acarretará, você sabe? Se não se comunicar a respeito de trivialidades de todos os dias, serão incapazes de se comunicarem a respeito das profundas experiências emocionais. O diálogo conjugal, preste bem atenção, o diálogo conjugal, esse diálogo eficaz, significa que ambos os cônjuges continuam a interessar-se um pelo outro, a despeito aí das diferentes opiniões, tá? O diálogo conjugal eficaz significa que ambos os cônjuges continuam a interessar-se um pelo outro, a despeito das diferentes opiniões. Queridos, o amor à esposa também consiste em dialogar com ela, mas com ternura e não com brutalidade. Não é desta maneira. Provérbios capítulo 5, verso 18 e 19, e também Eclesiastes 9, verso 9, e Deuteronômio 24, 5 diz: alegrar-se em promover sua felicidade, gozando a vida com ela. Preste bem atenção. Cada um de nós, querido, cada um de nós tem todo o tempo que existe e que todo ele nos vem como dádiva de Deus. Se é com o tempo de Deus que estamos lidando, que diremos então das horas de lazer? Lê Eclesiastes 2, 24. Tudo isso vem de Deus. Estamos aqui, querido, para cumprir, preste bem atenção, estamos aqui para cumprir os propósitos divinos até nestas horas. Então, a falta de sociabilidade na família acarreta sérias consequências entre o casal. E eu vou te dizer uma coisa sem medo de errar. Deus é contra a solidão. Está lá em Gênesis 2, verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Porém, há maridos por demais egoístas, os quais passam
agradáveis horas em companhia de amigos, em jantares, passeios, enquanto as suas esposas cuidam dos filhos e da casa. Mesmo em horas, quando possuem oportunidade de gozar aí da companhia de sua família em passeios, de divertirem-se, de afastá-la da rotina do dia a dia, mergulham-se em um silêncio aborrecido diante aí de livros, televisor ou de outra atividade preferida, do seu próprio computador e tudo mais. Amados, aquele que não é capaz de gozar as pequenas coisas, viu, com as suas esposas, ficará sozinho quando tiver que enfrentar problemas gigantescos. Olha, se você sente necessidade de se distrair, a sua esposa também sente. Se você tem necessidade de dialogar, a sua esposa também tem. Preste bem atenção nisso, querido. Preste bem atenção nisso. Lembre-se, ela é sua carne. Ela é sua carne. Depois de tudo isso, você pode até estar dizendo, mas afinal de contas, eu não sou assim. Pode até estar achando que o que estamos falando aqui é radical demais. Mas cuidado, querido. Uma das razões por que Satanás procura destruir o casamento é que ele sabe que Deus dá muito valor à família. Por isso, ataca os lares, num esforço aí constante para minar a imagem de Deus demonstrada ao mundo por esta família. Por isso, querido, eu deixo com você, neste encontro aqui, esta palavra. Que você possa entender isso de uma vez por todas, querido. E possa viver esta verdade para a glória de Deus e para a sua alegria e a alegria da sua família. Até o nosso próximo encontro, querido. Se até lá Jesus não voltar.